Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o RBRR11, Fundo Imobiliário de Papel. A gente vai dar uma olhada nesse que é seu último relatório gerencial emitido. Vamos ver suas atualizações, inclusive tem informações a respeito dos dividendos, tá? A gente vai já ver na DRE do ativo, tem coisa bem importante a respeito disso. Também vamos ver suas exposições, ele tem algumas exposições ali acima dos 10% também, tá? De antemão, peço a vocês somente que se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, tá? E sem demora, vamos lá, isso ajuda demais o crescimento do canal. Ok? Começamos com as notas do gestor, onde ele fala que teve integralização em 3 operações, totalizando 20 milhões de reais, né? Temos aqui algumas operações integralizadas, no caso, a de maior peso foi de 15 milhões, a uma taxa de CDI mais 3,5, outra operação na faixa de 5 milhões, com CDI mais 3,5 também, outra integralização, só que com valor bem menor, de IPCA mais 6,5, né? O valor foi de 136 mil reais. O fundo, temos alguns números aqui característicos do fundo. É um fundo de baixo risco, né? Como a gente vê aqui, taxa média dele de IPCA mais 7,5 e CDI mais 2,9. O principal indexador dele é a inflação, é o IPCA, tá? Ou seja, por essa taxa aqui a gente pode caracterizá-lo como um fundo de baixo risco, né? Um high grade, tá? Tem 43 CRIs em seu portfólio, também tem alguns fundos imobiliários como a gente vai ver mais à frente, e ele tem 1,27 bilhões de reais de patrimônio, tá? E um duration médio das operações de 3,7 anos. LTV, a razão ali das garantias, é de 1,5 vezes, ou seja, LTV de 65,4%. Ok? Mais à frente a gente vai ver detalhes sobre isso também. Seguimos então, ele vai falar que teve uma venda parcial do CRI MRV, tá? Ele tem várias operações da MRV na carteira, a gente vai ver isso mais à frente também quando for falar nas exposições, ok? Ele vendeu aí a MRV3 a CDI mais 3 e teve um ganho de capital de 513 mil reais, tá? Também teve a venda de CRI Brookfield, né? Também tem essa operação repetida na carteira, a gente vai já ver isso também. Há uma taxa de CDI mais 1,89 e teve aí um ganho de capital de 8,1 mil reais, tá? Ele cita que teve R$1 distribuído por cota, ok? Ele repete esse dividendo em relação ao mês anterior, que foi de R$1 também, tá? Isso ainda representa uma elevação em relação aos meses anteriores, tá? Onde a gente vê aqui valores abaixo de R$1 por cota. Já a gente vai ver mais detalhes sobre esses dividendos, ok? Ele cita que tem um resultado acumulado pela inflação aí, não distribuído de 78 centavos por cota, tá? Isso aqui é um valor acruado, como ele cita aqui. Ainda não está ali para ele distribuir diretamente. O que ele já tem apto ali para distribuir é de 2 centavos por cota de reserva, tá? Que ele inclusive cita que serão distribuídos nos próximos meses, ok? A gente somar os dois aí vai dar em torno de 80 centavos por cota. Porém, lembrando, os 78 ainda está acumulado não distribuído, ok? Não está apto à distribuição. Todas as operações estão adimplentes. Temos aqui a questão da liquidez diária, 3,4 milhões. Temos um valor base ali de R$1 milhão, né? Ou seja, ele está bem acima disso, ok? Tem uma liquidez boa. Aqui a gente tem a localização das garantias, 85% estão localizadas no estado de São Paulo. Indo lá no Status Invest, a gente vê alguns números a mais, como a cotação atual do fundo por volta de 91,44. Inclusive, no último dia ele teve uma elevação de 2,34%, tá? Patrimonial 94,28, ou seja, P sobre VP um desconto de 3%. Patrimonial está um pouco acima do valor de mercado, ok? Número de cotistas ultrapassando os 131 mil cotistas. Voltamos para o relatório. Ele vai falar um pouco sobre um relatório de risco que ele está emitindo, tá? Quem quiser acessar, inclusive, vou até abrir aqui para vocês verem, tem algumas informações a mais, como ele vai citar a questão das garantias, como a gente já viu, tá? Questão aí, ele divide entre os locadores mono-usuários e multidevedores, ok? Aí de seus imóveis que compõem os CRIs, tá? A gente tem aqui, inclusive, ele aberto. Quem quiser ver, só clicar aí no link que tem no relatório. Vai ter muita coisa aqui que já tem no relatório, como a gente vai ver mais à frente, tá? Como esses gráficos aqui. E tem algumas informações a mais também, como um detalhamento maior das operações em si, tá? Mas, enfim, a gente volta então para o relatório gerencial. Ele continua a falar um pouco sobre a parte de governança social e ambiental, também sobre os comentários aí macroeconômicos. Ele vai falar um pouco sobre o cenário global, NTN-B e notícias do mercado. Mas a gente avança e volta novamente para o RBRR11, tá? Temos aqui então a DRE do ativo, pegando aqui o mês de abril, tá? Comparando com março, a gente vê que teve uma elevação nas receitas, né? Assim como também no valor total
de resultado final, tá? Ele teve 12,7 milhões de reais, né? A gente pegando as receitas, descontando as despesas, tá? E as despesas e receitas não recorrentes também levadas em consideração. Ele tem um resultado final, então, nesse mês de abril, de 12,7 milhões de reais, né? Valor, inclusive, superior a março e fevereiro. Porém, ponto da atenção aqui é o seguinte: apesar desse valor ter sido maior que os 2 meses anteriores, ele teve que usar reserva para chegar a esse resultado de R$ 1 por cota, tá? A gente vê que aqui R$ 1 por cota representa 13,4 milhões de reais, né? E ele teve 12,7, ou seja, ele usou aí por volta de 700 mil reais de reservas, tá? Para chegar a entregar esse valor, ok? Ou seja, nós podemos até deixar nossos palpites aqui, né? A gente já está vendo aqui um cenário em 3 meses consecutivos que ele não conseguiu chegar a esse dividendo de R$ 1 por cota. Inclusive, esse resultado aqui já é de 0,95, né? Então, fica essa expectativa aí dele não conseguir manter, né, essa questão desse R$ 1, já que a gente está vendo aqui 3 meses seguidos, ele todos os meses em valores abaixo de R$ 1 por cota. Ele entregou R$ 1 porque ele usou reserva, né? Se não fosse as reservas, ele não teria cravado esses resultados, né? Então, quem sabe ainda a gente viu a quantidade de reservas que ele tem 2 centavos ainda para distribuir, né? E tem aqueles 78 centavos acruados ainda, né? Ele conseguir extrair esse valor, ele consegue aqui, a gente vê, dando palpite, claro, né? Provável que ele consiga manter aí R$ 1 se ele conseguir fazer aquele destrave, né? Vamos acompanhando se ele vai conseguir, porque senão, se pegar aqui o andar da carruagem, como a gente tá vendo aqui, né? Valores próximos a 12 a 11 milhões de reais, né? A gente pode inclusive pegar esse valor maior aqui de 12,7 dividir pela quantidade de cotas para ver quanto é que vai dar. A gente vai ter um valor um pouco abaixo disso, né? Isso pegando aí já os 3 últimos meses. A gente tá pegando o melhor dos 3 últimos meses. Vamos pegar aqui 12.705.224 dividir pela quantidade de cotas. Vai ter um valor aí por volta de 94, 95 centavos, né? Que é bem próximo aqui do que ele distribui em fevereiro, né? O resultado aqui, visualmente, pelo que a gente tá vendo aqui, os últimos 3 meses estão mais próximos aí de 95 centavos, né? E se a gente pegar esse valor de 11 milhões aqui que foi em março e de 11 milhões em fevereiro, o resultado vai ser menor ainda que os 95, tá? Vou deixar um palpite aí de R$ 1 por cota para o próximo mês, né? Como diante daquele cenário que a gente viu das reservas, né? Esse é meu palpite, tá? Por volta aí de R$ 1, quem sabe 95 a R$ 1 ou até mais, né? Vamos torcer para sempre que seja mais. Beleza? Deixa nos comentários aí quanto você acha que ele vai pagar para o próximo mês. Meu palpite, meu chute aí vai ser por volta de R$ 1, que ele vai repetir. Aqui a gente tem um spread considerando os resultados, né, os dividend yield, a gente tem o último do CDI mais 4,9, tá? Dividendo por cota também a gente já viu lá no Status Invest, 95, 95, R$ 1 e R$ 1 os 4 últimos meses, ok? Mais à frente a gente tem a composição dos rendimentos entregues. A maior parte a gente vê aqui é proveniente das receitas dos CRIs, como já é esperado, porém a gente vê a participação mais clara aqui das reservas nos últimos meses, né? A gente pegar aqui esses 6 últimos meses, praticamente só teve um mês aqui que ele não usou reserva, né? Que ele fez reserva aqui, no caso, no mês de janeiro. Mas os demais, ele fez uso de reserva para entregar esses valores, né? A gente, inclusive, tem aqui também, claro, tem que mencionar a questão da inflação, que pegou esses meses aqui, setembro, outubro, dezembro, e arrastou muito a cotação, arrastou muito a questão dos dividendos para baixo, né? De muitos fundos de papéis, tá? Que é o caso também do RBR, até porque é um fundo majoritariamente atrelado da inflação. Nesse período aqui era já esperado, né? Porém, aqui em fevereiro e março, apesar da gente ter aquela inflação lá de fevereiro de 0,84, que é um valor bem alto, né? Depois 0,71, ele ainda teve que usar reservas aqui para entregar valores próximos ali de 95 e R$ 1, tá? Mas enfim, vamos acompanhando. Mais à frente a gente tem aqui o comparativo de dividendos mais a variação do patrimônio, tá? A gente tem uma rentabilidade de 136% do CDI para quem pegou lá em abril de 2018 até agora, ok? E considerando a cota de mercado, a gente vê aqui que ele teve uma oscilação, porque teve aquela queda lá, muitos fundos de papéis caíram de cotação, depois ele se reergueu e aqui a gente tem uma rentabilidade considerando 121% do CDI, considerando a cota de mercado, tá? Dividendos mais a cota de mercado. Mais à frente a gente tem a tabela de sensibilidade, onde a gente vê uma taxa equivalente ali, considerando o preço atual do ativo. Nesse momento ele está sendo negociado aí por volta de R$ 91,44, onde a gente tem aqui na tabela de sensibilidade um intervalo aqui entre 91 e 92. A gente tem a taxa de IPCA mais 7,65 ou 7,61, né? E 7,29 já descontada a taxa de administração, ok? Que a gente também consegue ver ela em CDI. A gente tem CDI menos 0,19, CDI menos 0,49, ou seja,
tá um pouco abaixo do 100% do CDI, né? A gente vendo aqui que está como negativo. Continuamos então, temos aqui alguns números a respeito da carteira atual, ok? Mais à frente a gente tem alguns gráficos que vão identificar melhor, tá? Temos aqui as estratégias, a gente já vê aqui de forma rápida. Estratégia Core é o que ele quer realmente levar ali no seu para carrego, né? Operações ali que ele faz parte mesmo da estratégia do ativo. Tática é mais visando aí o ganho de capital, o lucro na compra e venda dessas operações. E liquidez é o caixa do ativo, tá? A maior parte das operações estão aí no que faz parte da tese mesmo do investimento do RBR-R11. E aqui a gente tem o histórico total, na verdade no histórico, né? A gente tem a alocação total da carteira, tá? Aqui considerando não só os CRIs, como também os fundos imobiliários e todas as operações. A gente tem IPCA mais 7,1, a taxa média, representando 65% do seu patrimônio, CDI mais 2,9, representando 21%. Ainda temos IGPM com 12% de exposição, tá? IGPM mais 6,1. Temos aqui alguns fundos imobiliários que têm um peso de 7% no PL, tá? Uns CRIs aí para carrego com taxa de CDI mais 1, representando 0,3. E o caixa do ativo com 3%, ele está rodando atualmente aí no CDI, 80% do CDI, tá? Temos aqui a indexação histórica, onde vemos aqui nos últimos meses não teve tanta variação, né? Não teve uma migração ali para o CDI, ou não teve uma migração para o IPCA, né? Teve algumas movimentações, mas bem tímidas, bem poucas aqui, tá bem, digamos assim, similar aos últimos meses aí do ativo, ok? A gente vê alguns fundos aí saindo do CDI, entrando mais no IPCA, outros fundos entrando um pouco mais no IGPM, no IPCA, enfim, ele vem se mantendo mais estável, tá? Que a gente tem alocação por estratégia, na questão do ganho de capital, liquidez e a estratégia mesmo para carrego. E aqui a gente então entra no detalhamento da carteira de CRIs, tá? A gente vai ver agora as carteiras de CRIs, a gente tá vendo o PL no total, aqui a gente vai ver só a parte dos CRIs. Quanto a isso, a gente tem a taxa média de IPCA mais 7,1, representando 66% das operações, CDI mais 2,9, representando 22%, né? Como já vimos lá mais à frente, né? Considerando o PL total, é um fundo high grade, né? As taxas médias aqui também a gente vê novamente, taxas de operações aí high grade, ok? Temos aqui o LTV da carteira de CRIs, a maior parte vai estar com LTV entre 45 e 65, lembrando, quanto menor o LTV, mais seguro é a operação, porque você tem mais garantias, né? Enfim, quanto ainda a carteira de CRIs, a ancoragem, a maior parte, 84% das operações são de ancoragem da própria RBR. Também temos aqui, quanto ao tipo de risco, a maior parte, 83%, é do setor corporativo. Quanto ao setor imobiliário, a maior parte é voltado para lajes corporativas. Localização das garantias, a maior parte vai estar lá no Sudeste, 90% das garantias da carteira de CRIs, tá? A gente está falando da carteira de CRIs. E quanto aos ratings das operações, a gente tem aqui 93% das operações com rating maior ou igual ao rating tipo A, tá? Ou seja, um rating aqui já mais uma qualidade de devedor melhor, ok? Se bem que muita gente às vezes não vai muito para essa questão do rating, né? Porque aí pode variar, né? Teve casos aí de devedores com rating alto que chegou a ter problema, né? Mas enfim, a gente tem aqui então a listagem das operações em si, tá? Temos algumas exposições aqui acima dos 10%. Vemos aqui a Leroy, que é a exposição única maior com 8,8%, porém ela vai se repetir aqui com 3,8%, ou seja, já vai passar os 10% de exposição, tá? Nessa Leroy. Temos aqui outras repetições, como o caso da Brookfield, tá? Com 8,2 mais 4,2, ou seja, aqui já vai passar os 12% de exposição. Temos outro Brookfield aqui que já vai passar, somar mais ainda acima desses 12%, mais 0,7, né? Ou seja, vai passar aí bem mais do que os 10% de exposição, tá? Temos aqui também essa Faria Lima aqui, porém um detalhe, né? A gente vê Jardim Faria Lima Business Center e Union Faria Lima 2, né? Fica a dúvida se são mesmo devedores, né? Porque tem a questão da Avenida Faria Lima lá e tem muitos imóveis, né? Tem muitos, deve ter muitas operações por ali. A gente fica na dúvida se são mesmo os mesmos centros de devedores, né? Se são mesmo o mesmo centro dessas operações. No caso, na dúvida a gente considerou ela aqui para somar, né? No caso aí vai dar acima dos 10% de exposição, tá? Mas fica esse detalhe aí a respeito dessas operações, se são mesmo ou não. Temos também aqui a MRV, vai se repetir aqui em 4 ocasiões, tá? Porém, a primeira é um peso 2,2, a gente tem as outras com peso de meio e 0,3, tá? Ou seja, vai dar ainda essa aqui bem abaixo dos 10%, tá? Mais à frente a gente tem aqui os fundos imobiliários que compõem o KNCR, o VAL11 e o MCCI com exposição de 2, 1,7 e 1,5% de exposição, tá? Os demais fundos imobiliários têm pesos abaixo de 1%, como a gente vê aqui, ok?
E mais à frente temos a questão da liquidez, já vimos aí por volta de 3,4 milhões negociados por dia, considerando o mês de abril, tá? Ou seja, a liquidez bem acima de R$1 milhão, quando a gente tem ali um valor base, tá? 1 milhão como valor base, ele está mais de 3 vezes acima disso, tem uma liquidez boa. Quanto à questão de emissão, ele já passou da sua 7ª emissão de cotas, ok? E a gente finaliza o relatório do RBRR11. É um fundo high grade, tem essa questão das exposições como a gente viu, tá? Algumas operações aí somando aí, temos exposições acima de 10%, tá? Também temos uma taxa aqui mais tranquila, né? Uma taxa mais branda, não uma taxa tão agressiva. Temos operações aí com taxas médias high grade, tá? É um fundo high grade, operações mais tranquilas, digamos assim, quanto à agressividade de suas taxas. Também temos a questão do indexador, o principal indexador do fundo é o IPCA, tá? Também temos a questão aí de que o fundo vem entregando valores próximos de 95 a R$1, porém vem usando reservas aí, como a gente viu nos últimos meses, né? E isso fica essa expectativa aí para ver como é que vai ficar para os próximos meses, se ele vai ter que continuar usando reserva, até porque a gente viu o próximo mês a inflação anunciada aí, o último anunciado já é menor do que os meses anteriores, né? Ou seja, até a questão da correção monetária tende a ser menor, né? Então o rendimento tende a ser menor no fundo atrelado ao IPCA, tá? O CDI nem tanto porque tá meio que estável ali, tá? Mas fica esse detalhe aí, o fundo vem entregando valores usando reservas, né? E a reserva a gente já vê aqui que já tá bem pouca, 2 centavos por cota, porém também válido mencionar que ele tem lá 78 centavos acruado ainda a distribuir, né? Ou seja, ele tem que fazer o destrave desse valor para conseguir distribuir, ok? Isso era tudo que a gente tinha para ver a respeito do RBRR11. Peço a vocês aí que se inscrevam no canal, isso ajuda demais o crescimento. Deixa o like no vídeo, comenta aí se você tem um ativo, pretende ter ou se já teve, tá? Participa também do grupo do Telegram, o link vai estar na descrição deste vídeo. Isso era tudo que a gente tinha para ver hoje e a gente se vê no próximo vídeo e valeu!